Aleluia. Obrigado, louvor. Que bênção, hein? Top. Aleluia. Você pode sentar, meu irmão e minha irmã. Aleluia. Com grande alegria que eu estou aqui com vocês. Eu louvo a Deus por esse tempo juntos. Agradeço ao pastor Vinícius, a esposa dele. Ao pastor Josimar, também a esposa. Pelo privilégio e a confiança de estar aqui. Eu servi muito tempo a Josimar. Ele é um ótimo cantor, gente. Ministro de louvor abençoado. Colocava a gente em cada encrenca. Tinha que puxar umas músicas que acho que nem Jesus cantou. E puxar uns reggae lá, e ele gostava muito de cantar uns reggae. Acho que ele canta ainda, né? Continua com a mesma energia, né? E é uma grande bênção. Amém? E fico muito feliz por tudo que Deus fez através da vida deles e está fazendo, influenciando a sua vida. Amém? E é uma honra estar com vocês. Amém, queridos? Glória a Deus. Quem esteve aqui hoje pela manhã? Jesus, e agora? Eu não consigo pregar o que eu preguei de manhã. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um resumo e depois a gente continua para o que tem para hoje à noite. Amém? Mas antes eu quero indicar alguns livros para você. Acho que você já ouviu isso, nós somos uma igreja que lê. Todo verbiano da Igreja Verbo da Vida tem livros. Gosta de presentear também pessoas. Ele é um ótimo leitor, porque é lendo, queridos, que nós podemos crescer espiritualmente, revendo as mesmas verdades que a gente já ouviu. Eu quero indicar esse livro aqui, O Espírito Dentro de Nós e o Espírito Sobre Nós. Ele explica sobre o trabalho do Espírito Santo dentro de nós, na produção do fruto do Espírito, e também o trabalho do Espírito Santo sobre nós, com relativo aos dons do Espírito, para o serviço. Então, eu aconselho você a ler esse livro é maravilhoso, esclarece muita coisa, amém? Temos também Línguas, depois do dia de Pentecostes, do irmão Reagan também. Esse livro aqui me ajudou muito, sobre entender sobre a questão das línguas que o Espírito Santo nos dá. Amém? É maravilhoso você compreender isso. Foi através desse livro que eu aprendi algo que eu argumento com algumas pessoas que vêm falar contra línguas e dizem assim: Jesus não falou em línguas. Realmente, nós não temos nenhum texto que fale que Jesus falou em línguas. No entanto, não temos nenhum que diga que ele não falou. Então, nem a pessoa pode afirmar que ele não falou. Verdade ou não? Onde eu aprendi isso? Lendo esse livro. Esse livro vai deixar você convicto do que é línguas. Amém? E desejoso pelo batismo no Espírito Santo, caso você não seja. Indicar esse livro aqui, uma obra-prima do Rick Renner, Uma Vida em Chamas. Uma vida afogueada pelo Espírito. E é muito curioso o que ele diz aqui. Ele diz: você tem dificuldades para manter o fogo do Espírito Santo ardendo em seu coração com a mesma intensidade dos primeiros dias da caminhada com Jesus? Será que você anda hoje mais afogueado do que aquele dia que você nasceu de novo? Se você não está, você precisa ler esse livro. Você sente que restam apenas algumas brasas queimando e que até elas estão se esfriando? Se o fogo está baixando, procure por fogo, para pegar fogo de novo. E ele diz: se já está ardendo em chamas para Deus, você anseia por saber como continuar em chamas por Jesus? Tem curiosidade? Lê esse livro. Amém? Glória a Deus. Tem poucas unidades, invista na sua vida, na sua biblioteca pessoal. Leia, 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 vem conhecimento através da leitura. Glória a Deus. Então eu vou fazer o seguinte, vou dar um resumão do que falei hoje pela manhã. O tema é Permita-me Pulsar o Seu Coração. Esse é um livro que tem no meu Instagram, um e-book. Você pode entrar lá, clicar na bio, e ele vai estar lá para você baixar, juntamente com mais 3 livros lá, e-books, e você pode ler esse livro. Esse livro é uma experiência minha, com o Espírito Santo, e na verdade é ele escrevendo e falando para você. Amém? Da mesma forma que aconteceu comigo no outro dia,
eu tive a direção de escrever, e esse livrinho, esse e-book, livro de bolso, você lê no VaptVup, amém? Tomando um cafezinho pela manhã, você lê rapidinho, e você é tremendamente edificado, amém? Isso é uma recomendação ou um pedido do Espírito Santo para você hoje. Permita-me pulsar o teu coração. Amém? Então falamos, queridos, sobre que o Espírito Santo é membro da Trindade Santa. Falamos que ele é a resposta de oração de Jesus a uma necessidade nossa. Jesus orou por nós e pediu ao Pai para que o Espírito Santo fosse enviado para habitar dentro de nós. Então Jesus, ou melhor, o Espírito Santo, é uma resposta de Deus a uma oração que Jesus fez por mim e por você. Falamos que ele mora em todo nascido de novo. Quem nasceu de novo aqui e tem certeza disso, dê um glória a Deus bem alto. Então a Bíblia diz no Novo Testamento que ele veio de Malicuia morar dentro de você. Ele não é um ioiô que desce e sobe. Ele veio para ficar e ficou. Amém? Falamos que somos chamados à comunhão com o Espírito Santo. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 14, que diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Fala da associação, fala do relacionamento, fala da intimidade e fala da parceria. Nós estamos no tempo do Espírito Santo, no ministério do Espírito Santo. Jesus foi para o Pai, está junto ao Pai. E quem está conosco aqui hoje? Amém? É Ele quem inspira, irmãos, como eu disse, pela manhã, inspira as canções, inspira a adoração, inspira a pregação, inspira o ensino. Ele é o autor da Bíblia. Cadê seu glória a Deus? Ele que inspirou os 40 autores da Bíblia a escreverem. Ele soprou. Ele é o poder do Altíssimo sobre a Bíblia. Por isso ninguém consegue destruir a Bíblia. Tirar da existência humana não consegue. É o livro mais traduzido no mundo. O diabo, quando vê esse livro, sabe o poder que esse livro tem. E ele quer fazer de tudo para que você não leia. Porque ele fechado é um livro qualquer, mas aberto é Deus falando com você. Glória a Deus. Então nós estamos no ministério do Espírito Santo, estamos na dispensação do Espírito Santo. Ele é que move a igreja, esse crescimento do Evangelho de Cristo é proveniente da unção do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. Falamos também sobre o que ele faz por nós. Eu falei 6 coisinhas que ele faz por nós, dentre muitas. Mas eu falei que ele levanta pastores sobre nós. Amém? Diga, o pastor que eu tenho foi Deus que me deu. E diga, quem constituiu foi o Espírito Santo sobre mim. Ele levanta os dons, os apóstolos, os evangelistas, os profetas, os pastores e os mestres, o ministério de socorro, o ministério de louvor, todos os dons que operam na igreja, é Ele quem está por trás de tudo isso. Ele que planta no nosso coração, que pulsa no nosso coração um chamado. Diga para a pessoa que está do seu lado, você não tem um chamado. É o chamado que tem você. Deus primeiro criou o seu propósito. Depois você nasceu para cumprir. Então ele vai passar toda a sua existência tentando compelir você, fazer você entender o plano de Deus para a sua vida. Aleluia, dê uma glória a Deus aí. E ele coloca pastores sobre nós, como eu disse hoje de manhã. Talvez você não tenha o pastor que você queira, mas com certeza você tem o que você precisa. Então se submeta a ser pastoreado, porque isso é do Espírito Santo. Amém? Falei também sobre, ele nos revela o que Deus fez por nós em Cristo, né? Aquele texto de 2 Coríntios, capítulo 2, verso 9, o que os olhos não viram, os ouvidos não viram, nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para nós. Se ficasse só aí, irmãos, a gente estava feliz, mas não sabia o que era. Aí no verso 10 ele diz, mas ele nos revelou pelo seu Espírito que em nós habita. O Espírito Santo nos revela o que de graça recebemos. Aleluia.
Falamos também que Ele nos guia. Ele nos guia pela palavra de Deus, aquilo que a Bíblia já diz, irmãos, nós não precisamos que um anjo venha dizer. Amém? E se você quer saber mais, assista a ministração de manhã e você vai entender mais. A nossa associação, o nosso espírito recriado, junto com o Espírito Santo, onde se torna um, irmãos, forma o caráter de Deus em nós, o fruto do Espírito em nós. Amor, alegria, paz, benignidade, bondade, mansidão, fé. Tudo isso é proveniente de um relacionamento. Muitas pessoas conhecem a igreja, conhecem o nome da igreja, conhecem o nome do pastor, conhecem o nome dos líderes, mas não conhecem o Espírito Santo. O Evangelho é um encontro seu com o grande amor de Deus. O Evangelho é um encontro seu com a graça de Deus em Jesus. E o Evangelho é um encontro seu com a pessoa do Espírito Santo. Ele revela tudo o que Jesus fez por você. Aleluia, falamos que Ele inspira nossas expressões vocais. A Bíblia diz que quando nós nos reunimos, um tem salmos, outro tem hino, outro tem cântico. Um tem palavra de conhecimento, outro tem palavra de sabedoria. Mas não são suas palavras, não são minhas palavras. É do Espírito Santo dentro de nós. Aleluia, no ambiente da graça, do favor e da atmosfera do Espírito Santo, suas expressões começam a sair alinhadas com o que Deus diz, porque Ele pulsa o seu coração. Aleluia. Quando estamos diante dEle, nós podemos provar de alegria imensa, porque na presença do Senhor há fartura de alegria. Nós corremos, nós pulamos, nos alegramos, é muito bom viver essa alegria de dentro. Não é a alegria que vem de uma piada, mas é uma alegria que nós não conseguimos defini-la. É uma alegria que nós não podemos informar, mas apenas viver. Aleluia, por causa da alegria. Glória a Deus. Mas também provamos de ambientes onde tudo se acalma, onde o Espírito Santo chega de uma forma plena. Aonde, irmãos, se movimentar é uma irreverência. Mas na verdade Ele está ali fazendo uma cirurgia em você. Está arrancando coisas do coração. Está arrancando coisas da mente. Está colocando coisas em você. Aleluia. Oh, aleluia. Falamos que Ele nos ajuda. E aqui foi o ponto máximo de hoje de manhã. Se você quer saber, assista de manhã. Amém? Mas falamos sobre como Ele nos ajuda. A palavra que define Ele como Paracletos é ajudador. E essa palavra ajudador na Bíblia, ela é um teor muito profundo. Ela tem uma profundidade no seu significado. Ela é uma junção de palavras, de preposições, que querem dizer o seguinte: Ele é aquele que se une com você contra toda obra do diabo. Você não se anima com isso, não? Você não se alegra com isso, não? Aleluia, Ele diz, Ele nos ajuda nas fraquezas. E essa palavra fraqueza, ela fala não só a fraqueza de não saber orar como convém, mas, queridos, mais de passar por situações de enfermidades, a fraqueza do corpo, de enfrentarmos enfermidades, às vezes enfermidades terminais, ou outras enfermidades. E Ele está dizendo que o Espírito Santo nos ajuda nestes tempos. Se une conosco contra essa obra do diabo. Aleluia. Você se alegra com isso? Ele vai ajudar você a orar nesse momento tão difícil. Ele vai deixar você pleno. Oh, glória a Deus. Essa palavra fraqueza também fala da fraqueza proveniente das pressões mentais, aflições, solidão,
depressão. Meu Deus. Que as pessoas recorrem, como eu falei hoje de manhã, para médicos. Os médicos não conseguem resolver isso e dão remédio para dar um apagão na pessoa. Mas depois que ela acorda, ela volta a ter de novo. Mas quem prova dessa dose aqui? Você não ouviu? Quem prova dessa dose aqui? Aleluia, quem prova da dose que o Espírito Santo lhe dá. Aleluia, vai tirar você disso e você vai ter noites maravilhosas. Uma paz na mente inexplicável, a paz que excede todo entendimento, proveniente de um relacionamento com Ele. Fraquezas inclui isso. Olha como Deus nos ama. Deus sabia que nós estaríamos passando por situações como estas hoje em dia. Mas o Espírito Santo foi aquele que foi convocado por meio da oração de Jesus para vir estar ao teu lado, se unindo com você contra tudo isso. Aleluia! Você se alegra, meu irmão? E pela manhã foi até aí. E agora à noite? Eu não sei. Aleluia. Pastor Bud nos ensinou, irmãos. Ele dizia: rapaz, estuda para viver e não para pregar. Quando você estudar para viver e colocar os versículos dentro de você, quando chegar a oportunidade de pregar, você tem o que pregar. Que faz o efeito. Ele não era contra, irmãos, o esboço, de forma nenhuma. Mas ele dizia: deixa o nutricionista da igreja tomar conta da igreja. Porque as necessidades são diferentes. E a melhor mensagem não é aquela que é a minha preferida. É a dele para hoje à noite. Eu ficava abismado porque eu olhava para ele subia só com a Bíblia. E ele começava a fluir no Espírito. Os versículos, aquilo dali me fazia chorar. Quando eu vi o pastor Bud a primeira vez, irmãos, quando eu saí de João Pessoa para assistir uma aula, eu chorava. Eu me senti como a Bíblia diz, aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Meu coração fervia quando eu vi aquele homem pregando a palavra. E ele pregava com tanta intensidade que ele chorava pregando. Do amor à palavra. Por saber, como esse último hino nós cantamos, por saber quem ele era e quem Jesus o tornou. Que Deus me leva a trazer para vocês, queridos, é não deixar, não apagar o Espírito em nosso meio. Amém. Falei hoje pela manhã que o livro de Atos é uma carta para a igreja futura. Deus estava ali fazendo o que muita gente faz hoje em dia, bota uma carta para daqui a lei em 2050. Deus plantou aquela carta lá para ser lida no tempo nosso. O livro de Atos mostra uma igreja que é um organismo vivo que se organiza. Hoje em muitas coisas nós estamos melhores do que eles. Hoje nós temos mais estrutura. Hoje nós temos mais maturidade na questão da organização. Eles se reuniam em casas e hoje nós nos reunimos em templos. E tem irmãos que querem voltar para as casas, né? Mas não entendem que o nosso tempo é para ser em templos. Ter reuniões em casa, mas reunir-se no templo. Porque o evangelho cresceu, pessoas foram recebendo Jesus como Senhor e Salvador, e não daria mais numa casa, tipo um lugar maior. Dê uma olhadinha para cá. Fosse na minha casa, só dava 15 pessoas. Então ela cresceu. Estrutura, som, Jesus não tinha isso. Então nós temos muitas coisas boas hoje em dia. Que Jesus com certeza, se tivesse aqui, os discípulos iriam utilizar. Para
pregação do Evangelho. Mas tem coisas no livro de Atos, irmãos, que é questão de essência. Isso não se tira. Isso não muda. Isso não se altera. Muitos teólogos, é certo, eles dizem, é uma unanimidade, que o livro de Atos poderia ser conhecido como Atos do Espírito Santo. A igreja tinha uma dependência do Espírito Santo. Naquele início, irmãos, eles não tinham a Bíblia que nós temos hoje. Eles tinham o Velho Testamento e o Novo Testamento. Eles tinham de forma oral, porque os discípulos viveram com Jesus. Jesus falou para os discípulos. Por isso o termo no livro de Atos diz que eles viviam, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Porque Jesus tinha passado para os apóstolos. E os apóstolos passavam para a igreja. Mas uma coisa linda que a gente encontra no livro de Atos, essa dependência do Espírito Santo. No início, Pedro, para colocar alguém no lugar de Judas, ele foi e lançou sortes. É o que a Bíblia diz. Talvez botou o nome de um e de outro no papelzinho. Pegou um e escolheu. Mas depois do capítulo 2, que eles foram cheios do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo sobre eles, foram batizados no Espírito Santo, você não encontra mais Pedro tirando sorte para escolher nada. Porque agora o Espírito Santo guiava. O Espírito Santo falava. Capítulo 13 de Atos, ele diz: separai-me para uma obra que os tenho chamado, a Paulo e Barnabé, Saulo e Barnabé. O Espírito Santo começa a dirigir. Meu Deus. Aí eu conto meus testemunhos, amém? O pessoal do Rema já sabe que eu gosto de um testemunho. Testemunhos da minha vida e de quem eu conheço. Quando eu cheguei, saí de João Pessoa e fui para Campina Grande, para o nosso verbinho. Eu sou do início lá. Falei hoje de manhã que a primeira formatura do Rema eu estava ministrando louvor junto com Rosângela. Eu estava lá, gente. E queridos, entrei logo na equipe de música da igreja, porque faltava alguns músicos, estava começando. A única coisa que tinha, eu tocava contrabaixo, tem uma guitarra lá. Eu peguei a guitarra e fui fazer parte do grupo. E tem coisas que me chamavam a atenção. Nós chegávamos 1 hora antes para orar, buscar Deus, e Serjão, o apóstolo Sérgio Pessoa hoje, para mim é o Serjão. Estava ele com um papel e um lápis, sentado, orando em línguas. Para que a lista não fosse a dele. Meu Deus. Mas que a lista fosse a do Espírito Santo. Porque me chamava a atenção, eu não tinha vivido aquilo ainda. Eu ficava do lado esperando as músicas, como todo músico. E agora, como é que a gente vai ser? Hoje em dia vocês têm a cola, né? A cifra, né? Pega o celular, bota ali, né? Hoje é maravilhoso. Antigamente isso não, era na Vera. Teve uma terça-feira, pastor Bud pregando, no final da oração, que era culto de oração, ele pregando: a guerra já acabou. E aí, eu olhava para Sejão lá atrás, Sejão com um papel e um lápis, escrevendo. Pastor Bud, quando foi terminar o culto, parou e disse: Sejão, você tem algo para nós? Ele disse: tenho. Se levantou e veio, nos chamou: vem. Eu disse: o que é? Disse: me acompanha. Me segue. Gente, hoje se fosse o VS estava ruim, né? Se na época tivesse VS estava ruim. Não tinha, né? Não tinha como. Uma música nova saiu lá, fresquinha, pão, saindo na hora. Ele começou a cantar: a guerra já acabou, há muitos anos atrás. Jesus venceu Satanás lá na cruz. Nós entramos, irmãos, parecia que a gente já tinha ensaiado. Parecia que já estava tudo, a gente já sabia tudo. Esse culto foi quase para meia-noite. O pessoal correndo dentro da igreja.
pulando e cantando. Por isso cante, aleluia, salte de alegria. Sérgio Lopes, cantor, disse certa vez assim, perguntaram: como é que você faz suas músicas? Ele disse: rapaz, tem dias que eu faço a música. Eu leio a Bíblia, entendo a Bíblia e começo a escrever as canções. Leva alguns tempos, alguns dias até para elas ficarem prontas, porque a gente começa a encaixar refrão, coro e produzimos algo muito bom. Mas tem dia que Deus nos empresta uma do céu. Tem dia que Ele dá uma de lá. Já vem pronta. Nós começamos a cantar. E ela vai passando gerações e gerações. Inspirando e inspirando. Irmãos, tudo que o Espírito Santo sopra, edifica. Você está comigo? Então veja, queridos, a igreja de Atos mandou esse comunicado para nós hoje. Ei, vocês estão bem. Vocês estão crescendo muito. Vocês estão vivendo bem. Ei, agora do jeito que você procura prosperidade, procura o batismo no Espírito Santo também. Procura ser cheio do Espírito Santo também. Queira falar em línguas. A perseguição não são os seus bens que irão segurar você, não. Mas é minha presença em você. A ousadia. Ele manda um comunicado para nós e não esqueçam, não deixe o fogo apagar. Oh, glória. Oh, como é curioso, irmãos. Lucas capítulo 4, verso 1, diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito no deserto. Jesus não estava só contra o diabo. Ele estava cheio do Espírito Santo contra o diabo. Jesus nos ensinou também em Atos capítulo 1, verso 8, ele falou: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Os discípulos estavam com sangue nos olhos. E agora vamos, Jesus, a gente vai. Jesus, sim, fazei discípulos de todas as nações. Agora a gente vai. Diz, calma. Você precisa de algo indispensável para a sua vida de testemunha minha. Você precisa ser batizado no Espírito. Aleluia. É diferente do novo nascimento. O novo nascimento é a primeira experiência. O batismo no Espírito Santo é uma experiência posterior ao novo nascimento. É o Espírito Santo sobre você. São os dons funcionando sobre sua vida. Aleluia, para o serviço. Jesus disse, olha, calma. Você precisa de poder na vida. Pode dar uma glória a Deus aí? Aleluia. Em Atos capítulo 4, verso 29 e 31, a igreja entendeu isso, porque diz, eles estavam falando das ameaças que eles estavam recebendo, foram orar, e começaram a dizer, Senhor, olha para as suas ameaças, e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo. Olha como eles aprenderam bem a lição. A Bíblia diz, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Dê um glória a Deus aí. Dê um glória a Deus mais forte, meu querido. Aleluia, por que precisamos estar cheios do Espírito Santo, irmãos? E eu volto com as minhas histórias. Amém? Certa vez eu estava na igreja, no domingo pela manhã, lá em Campina Grande, na congregação que eu servia. Eu ia pregar à noite. E
tinha um rapaz que estava desviado dos caminhos do Senhor, fazia meses que não vinha à igreja, e nesse dia ele foi à igreja, querendo apresentar o filhinho, a filhinha dele que havia nascido. Então, quando eu conversei com ele ali no final do culto, que ele saiu, eu ouvi uma voz. Pode tocar aquela música, mano. Disse assim: é hoje. Eu pensei que tinha alguém atrás de mim. Eu procurei e não vi ninguém. E aquela coisa é hoje. Eu digo, que é isso, Senhor? Irmãos, uma certeza tomou conta de mim, que à noite ele iria fazer algo. Eu fui para casa, cheguei em casa, deixei de almoçar. Entrei no meu quarto e fui orar. Comecei a orar em outras línguas. Você é crente? Ei, você é crente? Você crê que o nosso Deus é sobrenatural? Ele me mostrou o culto à noite. Ele revelou para mim o culto. Ele revelou para mim que eu ia chamar pessoas para orar por problemas nos ossos. E viriam 8 pessoas. E ele revelou para mim, pastor Marcinho, quando eu estava para encerrar a palavra, que eu ia olhar na minha direita, e aquele rapaz iria estar em pé. Ele mostrou apenas que eu apontava o dedo para ele e falava algo para ele, e não me disse mais nada. Aquilo passou a tarde inteira dentro de mim. Eu estava em êxtase vendo aquilo. Eu não sei explicar, irmãos, como é isso. Cheguei no culto, confesso que eu chegava tremendo. Tremendo, nunca tinha passado por uma experiência dessa. Me chamaram para pregar, subi, comecei a pregar. Chamei as pessoas para orarem. E quantas pessoas vieram? 8 pessoas. Quando eu olhava sempre para a lateral, cadê o rapaz? Era praticamente impossível ele ir. E aquilo, eu pregando, pense como era o meu diálogo. Pregando e no momento que eu encerrei, que eu subi para fazer o apelo, que eu paro aqui, eu olhei a última vez. Quem estava lá? Com a mesma roupa que eu vi. Ah, queridos, na hora eu comecei a tremer. Porque o Espírito não me disse o que eu ia dizer. Você entende por que fé é para tudo? Ele só dá não, dê o passo que eu te digo o outro passo. Meu Deus do céu, que experiência, irmãos. E ali eu tremendo, eu fiz o que eu vi. Chamei o nome dele e apontei o dedo para ele. A igreja toda. Ele fechou a cara com raiva. Até hoje eu não me lembro bem o que eu disse. Mas eu sei que terminou aquele culto, aquele rapaz voltando para Jesus. Sendo carregado nos braços pelos irmãos da igreja, correndo dentro da igreja. Pensa aqueles cultos meio doido. Da graça de Deus. Eu tive aquela experiência. Sabe por que, irmãos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo? É para isso. Porque Ele quer usar você e me usar de forma precisa. Você quer outra experiência? Outro testemunho? Acho que vocês já estão cansados, né? Outra vez, irmãos, eu sempre fui uma pessoa que onde eu estava, se levantasse um profeta e Deus falasse através de profeta, falaria com todo mundo, menos comigo. Me pulavam, irmão. Chegava impondo as mãos, dando palavra, eu digo, agora, puf, pulava. Pss. Aí nesse dia, eu pregando a palavra, caiu o Espírito Santo sobre a igreja. Adoração, entrega. E quando eu olho no corredor, tinha um jovem que foi a primeira vez na igreja. Lá em Campina Grande.
E eu tive a visão de um anjo atrás daquele rapaz. Isso não me faz melhor do que você. Amém? Mas aquilo, meu irmão, mexeu comigo. Eu nunca tinha visto. E quando eu vi, eu caminhei até aquele lugar, o rapaz. E quando eu ia me aproximando do rapaz, ele chorava. Com mãos levantadas, chorando, soluçando. Eu cheguei para ele e disse: ele está aí. E ele disse: eu estou sentindo. E o Espírito me inspirou e eu fiz: qual é a tua dúvida? Ele abriu os olhos, olhou para mim e disse: é porque na minha igreja me ensinam que eu tenho que buscar o fruto do Espírito e não buscar os dons. E aí, o que é que eu faço? Eu olhei para ele e disse: de quem é o fruto? Ele: do Espírito. Eu disse: de quem é os dons? De quem são os dons? Ele disse: do Espírito. Eu digo: é da mesma pessoa. Receba. Irmãos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo todos os dias, para sermos um instrumento da graça de Deus. Aleluia. Ele quer nos usar precisamente através dos dons, irmãos. Mas ele precisa ter o domínio da gente. Por isso, Efésios capítulo 5, diz assim, verso 18, Paulo, inspirado pelo Espírito, Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos. Enchei-vos é tornar cheios, é você que se torna, do Espírito. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Paulo diz: não fique embriagado com a cachaça, com o vinho, não. Fique embriagado do Espírito. Aleluia. Por isso o irmão Reagan falava: toma mais uma dose. Aleluia. Martin Blackwell, que era ministro de louvor do irmão Reagan, ele prega muito sobre isso. Ele disse: rapaz, toma a dose hoje, tomou? Nós é que ficamos cheios do Espírito. Como? Me pergunte como. Paulo está dizendo: falando. Aleluia. Não é isso que ele diz? Falando entre vós. Essa palavra falando quer dizer o seguinte: é um negócio muito profundo. Usar palavras. Agora, as palavras certas. Não são as palavras de murmuração, irmãos, de questionamento, não. Mas palavras de adoração. Palavras de gratidão. Aleluia, de poder reconhecer Deus em todos os seus caminhos. Aleluia. São as palavras certas que geram um ambiente do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Você fica feliz com isso? Aleluia, tão fácil assim é. Na primeira vez Ele nos enche. Mas depois é você que vai se enchendo. É você criando o ambiente da adoração. O ambiente das palavras certas. Diga assim: Jesus, eu te amo. Diga: Deus Pai, eu te amo. Diga: Espírito Santo, eu te amo. Agora quer ver ficar melhor? Fecha teus olhos.